O Brasil está vivendo a pior epidemia de envenenamento de sua história, com centenas de casos notificados e a coisa está escalando rápido. O vilão, uma substância simples chamada metanol. Se inscreva aqui no Reator de Jacaré e esmague esse sininho, porque tem vídeo novo toda semana. Cara, é impressionante como uma única ligação química pode ser a diferença entre uma festa e um funeral. O metanol e o etanol são primos moleculares tão parecidos que até enganam nossa percepção. A diferença é literalmente um carbono e 2 hidrogênios a mais no etanol. Enquanto o etanol é o álcool do bem que está presente na cerveja e no vinho, o metanol é conhecido como o álcool de madeira, porque antigamente era obtido da destilação seca da madeira. Os dois são líquidos transparentes com um cheiro parecido e é aí que mora o perigo. É impossível distinguir um do outro só olhando ou cheirando. O metanol ferve a 64,7 graus Celsius, enquanto o etanol ferve a 78,4 graus Celsius. Uma diferença de apenas 14 graus que muda tudo na destilação, como vamos ver. O metanol é um solvente industrial poderoso, usado para fazer formol, anticongelante, combustível de carros de corrida e até na produção de plásticos, basicamente tudo menos para beber. Ele custa até 10 vezes menos que o etanol de qualidade alimentícia, e é aí que criminosos veem uma oportunidade de lucro macabra. Enquanto na indústria alimentícia legítima, o metanol é tratado com o mesmo cuidado que se trata veneno de rato, com protocolos rígidos de segurança, no submundo das bebidas falsificadas, ele vira ingrediente secreto de uma roleta russa que já matou milhares de pessoas pelo mundo. A tragédia é que nosso corpo não consegue processar metanol como processa etanol. É como colocar diesel num carro a gasolina, só que ao invés de quebrar o motor, quebra seus órgãos vitais. Enquanto o etanol vira acetaldeído e depois ácido acético ou vinagre, substâncias inofensivas em baixas doses, o metanol segue um caminho metabólico completamente diferente e mortal. A dose letal de metanol puro é de apenas 2 colheres de sopa, enquanto você precisaria beber copos e copos de etanol puro para morrer de intoxicação alcoólica aguda. E o pior, o metanol tem um período de latência de 12 a 24 horas, então quando os sintomas aparecem, o estrago já está feito. Mas como diabos essa substância tão perigosa vai parar nas bebidas que compramos? A contaminação por metanol em bebidas alcoólicas acontece de 3 formas principais, e todas elas são resultado de ganância misturada com ignorância química. A primeira e mais criminosa é a adulteração intencional. Falsificadores pegam bebidas baratas ou até álcool industrial e adicionam metanol para aumentar o teor alcoólico e o volume. Eles compram um gin vagabundo de R$ 15 e misturam com metanol industrial de R$ 3 o litro, água e corante e vendem como gin premium. É um lucro pesado no negócio da morte. A segunda forma de contaminação acontece na destilação mal feita, e isso é pura incompetência técnica dos químicos de fundo de quintal. Durante a fermentação de frutas ou grãos, sempre se forma um pouquinho de metanol naturalmente. Em vinhos caseiros, pode ter até 0,1% de metanol, o que ainda é considerado seguro. Mas na destilação, o metanol sai primeiro, porque ferve a 64,7 graus Celsius, antes do etanol, que tem um ponto de ebulição um pouco mais alto. Os profissionais descartam essa primeira fração, chamada cabeça da destilação. Só que o Zé da esquina, que montou um alambique com panela de pressão e cano de PVC, não sabe disso. Ele coleta tudo que sai, mistura e invasa. Resultado, uma bebida com 3 a 5% de metanol, quantidade suficiente para causar cegueira ou morte. Pior ainda são os que destilam qualquer coisa fermentada, cascas de frutas podres, restos de cana com fungos, até papel higiênico, juro que já aconteceu. Tudo isso produz metanol em quantidades perigosas. O terceiro método é o mais sofisticado e assustador, a falsificação completa de marcas famosas usando metanol como base alcoólica. Os criminosos estudam a química do negócio, sabem que o metanol não tem gosto diferente do etanol quando diluído, conhecem os aromatizantes e corantes certos, até reproduzem a viscosidade e densidade originais. Numa operação recente em São Paulo, a polícia encontrou um laboratório clandestino com espectrômetro portátil, equipamento de R$ 200 mil, usado para analisar bebidas originais e copiar sua assinatura química.
Eles produziam vodka, uísque e gin falsos com 15 a 20% de metanol, embalados em garrafas idênticas às originais, com o QR Code falso e tudo. O produto final era vendido em adegas e até em alguns mercados respeitáveis. O dono nem sabia que estava vendendo veneno. E quando esse metanol entra no seu corpo, aí começa o verdadeiro pesadelo bioquímico. Quando o metanol entra no seu corpo, começa uma reação em cascata hostil. Seu próprio fígado vira seu pior inimigo. A enzima álcool desidrogenase, a mesma que processa o etanol da cervejinha, pega o metanol e transforma em formol. Sim, formol, aquele que conserva cadáveres. Esse processo acontece principalmente no fígado, mas também nos olhos e rins, e levam de 12 a 24 horas para começar. O formaldeído é 33 vezes mais tóxico que o metanol original, e ele não para por aí. Em minutos, outra enzima, aldeído desidrogenase, converte o formaldeído em ácido fórmico, que é ainda pior. É como se seu corpo pegasse um veneno e transformasse em veneno turbinado. Cada passo da metabolização deixa a substância mais mortal. O ácido fórmico é o verdadeiro assassino. Ele bloqueia a citocromoxidase, uma enzima vital para a respiração celular, basicamente sufocando suas células por dentro. O ácido fórmico causa uma acidose metabólica severa. Seu sangue vira ácido, literalmente, com o pH caindo de 7,4 para menos de 7,0. Isso desregula todas as reações químicas do corpo. Proteínas se desnaturam, enzimas param de funcionar, membranas celulares se rompem. O caso da primeira vítima fatal confirmada em São Paulo mostrou pH sanguíneo de 6,8 na autópsia. Nesse nível, é como se as suas células estivessem tomando banho de ácido. Os rins tentam desesperadamente filtrar o ácido, mas acabam sobrecarregados e entram em falência. O coração começa a bater irregular porque os íons de potássio e sódio não conseguem mais atravessar as membranas celulares acidificadas. É um efeito dominó molecular. Cada sistema que falha derruba o próximo até o colapso total. E o pior é que enquanto isso está acontecendo, a pessoa pode estar achando que é só uma ressaca forte. A parte mais cruel da intoxicação por metanol atinge os olhos. O nervo óptico é especialmente vulnerável ao ácido fórmico. As células da retina têm pouca catalase, enzima que degrada o ácido, então o veneno se acumula ali em concentrações 10 vezes maiores que no resto do corpo. O ácido fórmico literalmente dissolve a bainha de mielina que protege o nervo óptico, como se fosse ácido derretendo a capa de um fio elétrico. Primeiro vem a visão embaçada, depois aparecem pontos bleco e em 48 a 72 horas pode haver cegueira total e irreversível, mesmo que a pessoa sobreviva. E esses são só os danos visíveis. Tem muito mais destruição acontecendo silenciosamente. Os danos permanentes do metanol são devastadores e atingem múltiplos órgãos, criando sequelas que duram a vida toda. O cérebro sofre lesões nos gânglios da base, estruturas que controlam movimento e coordenação. Sobreviventes podem desenvolver parkinsonismo, com tremores e rigidez muscular permanente. Estudos mostram que 40% dos sobreviventes de intoxicação severa desenvolvem parkinsonismo em até 6 meses. A cegueira, quando se instala, é irreversível em 75% dos casos, porque o nervo óptico não se regenera. É como se queimasse um cabo de fibra óptica. Não tem conserto. Alguns rins podem precisar de diálise para o resto da vida, já que a necrose tubular aguda destrói permanentemente os néfrons. Uma das vítimas em São Paulo, um homem de 42 anos, sobreviveu, mas agora faz hemodiálise 3 vezes por semana e perdeu 80% da visão. Ele disse que preferia ter morrido a viver assim. E tudo isso poderia ser evitado se as pessoas soubessem identificar os sinais de perigo antes de beber. Existem sinais de alerta que todo mundo deveria conhecer. Primeiro, o preço. Se aquele uísque 12 anos está custando 40 na adega da esquina, quando custa 150 no mercado, é red flag gigante. Bebidas adulteradas frequentemente têm lacre mal colado, rótulo torto ou impressão borrada, e o líquido pode ter sedimentos ou coloração estranha. O teste da chama é clássico. Coloque um pouco da bebida numa colher e acenda. Etanol puro queima com chama azul forte. Metanol queima com chama mais fraca e amarela, mas cuidado, misturas podem enganar. O teste mais preciso é o do dicromato de potássio. Pinga a bebida num papel com a solução. Se ficar verde, tem metanol. Se ficar azul, é etanol seguro. Kits de teste caseiros já são vendidos na internet, um investimento que pode valer sua vida. Agora que você já sabe de tudo isso, compartilha agora com aquele seu amigo que adora uma dose barata, aquele que compra bebida em qualquer lugar. Se inscreva aqui no Retro de Jacaré e esmaga esse sininho porque tem vídeo novo toda semana. Forte abraço e até o próximo vídeo.